Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. Em 2023, né, eu participei de um movimento chamado Legendários. É um movimento que começou assim, né, de homens que identificaram ali na sociedade, em outros homens, uma necessidade de transformação, de retorno às origens, né, daquilo que o Criador trouxe para a gente, né, aquilo que Deus, que é o legendário número 1, Jesus traz. Então, esse movimento ele é muito focado nisso, né, de resgate desses homens para a família, e ali eu encontrei uma forma diferente, né, mas no mesmo propósito, né, de servir. A gente está falando disso aqui agora, né, então, e tem um livro também que eu li recentemente, né, que é Uma Vida com Propósito, e a gente vai permeando, vai lendo esse livro e vai encontrando a forma ali, ou formas de propósito, né? E a minha forma que eu vejo hoje é de servir, né? Qual que é o meu propósito hoje? Servir novos liderados, novos empreendedores, pessoas que estão enfrentando essa jornada que eu enfrentei, né? De empreender, de ser um novo líder, de em algum momento da vida precisar de alguém e não saber a quem recorrer, né? E aí a gente entra apoiando, né? E servindo essas pessoas para que esse caminho seja um pouco mais suave. Em 2022 também eu recebi o convite da Vale para retornar, né, na Vale, depois de ter empreendido durante 5 anos com a minha consultoria. A empresa de consultoria vinha crescendo 3 dígitos aí todos os anos, assim, estruturando os processos, pessoas, tecnologias nessas empresas, pequenas, médias, até grandes empresas, né? A gente teve aí uma mineradora, que foi a sede da mineração, a ABC da construção, uma grande franqueadora, né? Uma Construtec, e recebeu o convite de voltar para a Vale, né? Numa startup completamente diferente, num momento completamente inusitado de carreira também, né, onde eu não estava pensando jamais em voltar a ser executivo de uma grande empresa. Foi um momento difícil, né? Sim, você tinha que abrir mão da consultoria. Abrir mão da consultoria era um dos pontos importantes, mas foi a primeira vez também que eu sentei com a minha esposa e trouxe ela para o game para me ajudar a tomar a decisão, né? Porque antes eu, de uma forma muito racional, né, pensava assim, quais os prós e os contras, o que está envolvendo aqui, né? E a gente decidiu, né, um momento de vida, ter um tipo de qualidade de vida diferente. Sim. E para poder mudar isso, eu precisava de trazer a minha esposa. Só que, como a gente já conversou, né, é um propósito também de uma empresa, na Vale, mudanças climáticas, ajudar o planeta, né? Não estou falando só de uma consultoria que está ajudando pequenas empresas ali. É um momento que eu tenho muita energia ainda, né? Estou com 43 anos, na época estava com 41, então tem 2 anos que a gente está estruturando essa empresa. E eu estou com muita energia ainda. Eu acho que é um momento, né, que une experiência com energia. E aí eu sentei com a minha esposa, coloquei tudo na mesa, o propósito da empresa, algo muito grande, né? Tem uma grande empresa por trás, né, que é a Vale, patrocinando isso e colocando ali também em jogo várias questões, né? E aí a gente tomou juntos essa decisão, né, de voltar a ser executivo, mas sem abandonar o DNA de servir. Esse DNA de servir foi algo muito importante e que eu continuo fazendo. Então, eu venho, né, ampliando, então tem uma quantidade de pessoas que eu mentoro e que eu faço, né, esse trabalho, né, que eu vou controlando ali para não tomar muito tempo e atrapalhar, né, em outras questões também. É o tanto que eu consigo ajudar. Você sabe que essa coisa de você trazer o DNA de servir, rapaz, isso é tão importante para a nossa vida, principalmente para o conselheiro, sabe? Então, 2 coisas que você falou me lembraram também de fases que a gente passa na vida, das escolhas que a gente faz sobre a profissão, né? Quando eu escolhi aceitar ser subsecretária de óleo e gás da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, e você sabe que trabalhar para serviço público é você trabalhar e servir, porque o salário que você ganha é, assim, muito baixo.
e você está ali disposto, porque você tem alguma coisa para fazer, seja retornar para o estado ou para aquela cidade, de alguma forma, você doar a sua competência e a sua experiência para fazer alguma coisa acontecer ali. No meu caso, foi o estado do Rio de Janeiro, que eu sou carioca, então, tá bom, como é que eu posso contribuir aqui? E o fato de você colocar na sua cabeça que você, naquele momento, está servindo a sociedade. Ora, se todo servidor público nesse país pensasse dessa forma, eu te garanto que em termos de burocracia a gente estava muito melhor. Só que muitas vezes o servidor está ali como um cabide de emprego. Mas eu conheci muitos servidores que estavam ali para servir e fazendo excelente trabalho, como agora a gente tem no próprio governo agora também. Se você for conhecer lá, muitos dos burocratas que trabalham nos ministérios, eles são pessoas que estão ali para servir, porque eles ganham uma merreca para estar ali. Essa é a verdade. Então o servir, ele é importante para você fazer o melhor trabalho possível. E depois, como conselheiro, é uma coisa que faz parte da sua vida, porque você está sempre trabalhando para aquela empresa, não para você. Então, o melhor conselheiro é aquele que vai estar trabalhando para perpetuar aquela empresa, para que aquela empresa possa continuar gerando lucro e fazendo a riqueza da sociedade. Você tendo isso dentro de você, cara, isso faz com que você estabeleça o seu propósito. Então, muitas vezes você faz um exercício para isso ou a vida vai te mostrando que esse era o caminho. Mas tem um exercício que eu fiz quando eu fiz meu MBA em Colômbia, que você fazia o seu roadmap, então você sentava lá com uma cervejinha lá e pensava assim, que escolhas eu fiz ao longo do meu caminho, desde quando eu tinha, 15 anos até hoje, e ali você foi percebendo que muitas das escolhas que você fez, elas eram muito intuitivas. Sim. Né? Você não pensava... A maior parte delas é intuitiva. Você não fazia assim não tinha um objetivo final. Não, vou chegar ali. Mais tarde, quando você está mais velho, aí sim você começa então a montar um caminho mais estruturado das escolhas que você faz. E ali você tinha que escrever uma frase sobre... quase como se fosse seu propósito. E naquela época eu ainda era executiva e o meu propósito foi o seguinte, a minha frase foi: gerir com compaixão. Ali eu já estava mostrando o seguinte, eu acho que eu tenho muito essa coisa do servir. Entendeu? Então isso que você descobriu. E isso, cara, vai fazer parte da sua vida para sempre. E vai fazer com que você seja um excelente conselheiro. Para sempre. E isso que você falou é muito importante, né? Às vezes a gente pode ser confundido na posição de executivo como alguém paternalista, né? Um grande amigo falou uma coisa hoje de manhã sobre isso, né? Mas o paternalista, ele tem algumas características que são importantes e o servir é muito importante e pode ser uma das características do paternalismo, né? Que é a questão do pai e da mãe, que você fica ali servindo, né, os seus filhos 24/7. Isso. Né? Mas você não está servindo de forma aleatória, você está servindo pensando num futuro melhor para ele e para o seu legado também. Porque quando você passa numa empresa como conselheiro, né, você é advisor de uma empresa, quando aquela empresa, depois de 5, 10 anos ali, fez um ramp-up e está num sucesso, você olha para ela e fala assim como eu olho para algumas hoje, fala assim, eu passei por ali, olha que legal, como é que essa empresa está? Né? Então, isso também é o retorno que volta pra gente. É um negócio que é um ciclo, né? Então, você está servindo, mas lá na frente, porque é aquilo que você estava falando um pouco mais cedo aqui, né? Nós não estamos falando para sempre de estar sendo remunerado como talvez fomos em um determinado momento da carreira. Por quê? Porque a remuneração, a necessidade de capital talvez seja outra, né? Então, é o momento que você vai colocando as coisas na balança e você pode ajudar outras pessoas, né, a ter esse discernimento mais rápido, né, que a gente foi tendo de forma intuitiva. Hoje, né, com a tecnologia, com as diversas formas, né, intuitivas de comunicação, a gente pode contribuir para essas outras pessoas a não ser tão intuitivo, para ser uma coisa mais racional, para traçar um objetivo de longo prazo. Nesse objetivo de longo prazo, você vai ter ali algumas rotas que podem não dar tão certo, ou você precisa fazer alguns desvios, mas você sai do tão intuitivo,
né? Porque o intuitivo você conta com sorte também, né? E isso é sorte, né? Então pode dar certo como pode dar errado. Quando você conta com o apoio de pessoas mais experientes, sai do intuitivo e começa, né, a ser algo mais racional e que vai te direcionando. Você falou várias vezes sobre essa coisa do apoio, né? A gente teve aqui um bate-papo também com outro colega nosso que falou: se eu tivesse tido apoio, eu não tinha sofrido tanto na minha vida como empreendedor. Isso também foi muito marcante. Então, o apoio, mas esse apoio, essa rede, você constrói ela. Sim. E você só constrói ela com compaixão, com empatia. Porque se você for um líder ou uma pessoa de relacionamento difícil, você não consegue construir esse apoio. Esquece. Ninguém vai te dar o apoio quando você precisar. Aliás, vão até te chutar, se puder, vão até chutar o cachorro morto, né, não? Eu costumo dizer que é uma mochila que você ganha. E você vai colocando nessa mochila as suas experiências, os erros, os acertos, os aprendizados, o que você não faria de novo, o que você faria e aprimoraria. Então, quando você olha para você hoje, nós olhamos para a nossa maturidade ao longo do tempo, é uma soma de feridas pequenas que você vai ali ganhando essa musculatura que te torna quem você é hoje. E olhar para as coisas hoje com a maturidade que a gente tem é muito mais fácil, em perspectiva de retrovisor. Quando nós tínhamos 10, 15 anos atrás, enquanto iniciantes, era muito mais difícil. Sim. Então, a gente erra muito. Hoje você tem muito mais ferramentas na sua mochila que você pode tirar e usar de forma mais adequada do que se tinha lá na Vale quando você começou, que foi ali que você conta a sua primeira experiência profissional. E isso é que é legal, não tem como você copiar de um colega e falar, vou fazer igual e vou ter o mesmo sucesso. Não vai acontecer. Hoje você não comete os mesmos erros pelas experiências. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.